E aí, tudo bem? Para você que chegou agora, eu estou lendo todos os dias um devocional, desde o dia primeiro, e decidi compartilhar com você o que eu tenho entendido, o que eu tenho levado para a minha vida através dessa leitura, tá certo? E hoje nós estamos no dia 3, né? Dia 3 de janeiro, e o tema de hoje é ignore a oposição. E aqui tem um versículo base, que está lá em Salmo 119, 11, que diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E aí vai falar aqui sobre oposição, sobre a gente ignorar a oposição, né? E o que é oposição? Eu anotei algumas coisas aqui. A ação de se opor, de ser o contrário, colocar impedimentos ou obstáculos para a realização de algo, na verdade, né? Para ser bem-sucedido, a gente precisa ter vontade e determinação. Porém, não é necessário, não é apenas só isso, né? A vontade, a determinação. A gente precisa ter, tem outros fatores, tem outras coisas que a gente precisa saber para que a gente consiga realizar algo, né? A gente precisa saber usar as ferramentas para realizar, né? Um exemplo que aqui fala é do agricultor. O agricultor ele precisa das sementes certas, do fertilizante certo para conseguir realizar a sua plantação, né? Ele nunca iria prosperar usando as ferramentas erradas, as sementes erradas e até a quantidade de água. Por mais que ele ore, por mais que ele tenha fé, se ele não seguir a receita das coisas certas, se ele não usar as ferramentas certas, o produto adequado, não tem como ele prosperar, não tem como ter êxito na sua plantação, né? Não adianta colher, não adianta plantar sementes de melancia para colher banana, não tem como, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E para ser bem sucedido, a gente precisa ter sabedoria, né? E a sabedoria que nós precisamos é a sabedoria que vem do alto, né? E aí eu me lembro que lá em Tiago diz que se você tem falta de sabedoria, se você quiser ter sabedoria, peça a Deus e peça com fé, que Ele vai te ouvir e vai lhe dar sabedoria. E isso é uma habilidade, é uma construção de intimidade, de relacionamento com Deus. Por isso que Ele pede. Se você tem falta de sabedoria e gostaria de ter e deseja ter, peça com fé, que através dessas conversas com Deus, através dessa vontade que você tem, Deus vai lhe conceder uma sabedoria que vem do alto, né? E para prosperar, a gente precisa ignorar os opositores da vida. Ignore a oposição. Vamos lá. É preciso prosperar independente das circunstâncias, né? Ter uma pessoa que diz que isso não vai dar certo, que isso é impossível, isso é incapaz, né? Eu duvido que você consiga. Às vezes é necessário que a gente tenha pessoas assim. Na verdade, sempre vai aparecer pessoas assim, né? E às vezes é até um combustível para que a gente consiga realizar, né? Primeiro, às vezes vem até aquele negócio, não vou provar que eu consigo. E antes que qualquer pessoa, em algumas situações, antes de qualquer pessoa, lá na nossa cabeça mesmo, a gente fala que não vai conseguir, que a gente não vai dar conta. Até quando eu vou conseguir fazer isso? Né? Tem isso também. A partir do momento que você começa, depois vem a cobrança. Até quando eu vou começar? Até quando eu vou continuar fazendo essas coisas, né? Talvez as coisas da nossa cabeça, o nosso próprio pensamento, às vezes também é um opositor e a gente tem que brigar contra essas coisas, né, para dar continuidade ao plano. Não é verdade? E é necessário essas pessoas, é necessário os opositores. Quando eu falo os opositores, não é somente as pessoas que estão ao nosso redor, mas é os nossos pensamentos, os pensamentos negativos, né? E é necessário para que a gente lá na frente se lembre de onde a gente saiu, né? Como é que era quando a gente começou. Também acontece algumas coisas para que a gente, para tipo testar a gente, na verdade, testar a nossa paciência, testar a nossa vontade de continuar a caminhada. Os seus opositores, eles não ouviram o que você ouviu de Deus. Eles estão enganados e podem até fazer isso sem intenção. Sabe quando a pessoa ela te ama tanto que não quer que você se arrisque a fazer certo tipo de coisa, ou ela nem sabe as conversas que você tem tido com Deus e começa a falar alguma coisa. O Senhor, Ele colocou uma visão, Ele colocou um sonho no seu coração,
sabe? E só você entende, e só você sabe o que aquilo significa para a sua vida. Isso é um propósito, né? Isso se chama propósito, isso se chama um sonho, e é só você que vai conseguir realizar, ninguém mais vai poder fazer isso por você, né? Seja para qualquer área da sua vida. O período que você menos entende é o período que Deus fala mais com você. Às vezes você não vai entender quando você estiver passando por certa dificuldade, mas lá na frente você vai tomar uma lição disso. Lá na frente você vai lembrar o porquê eu falei certo tipo de coisa, e isso vai fazer sentido no final para você. Não existe bons marinheiros longe das tempestades, né? Então as tempestades formam bons marinheiros, na verdade. E ser só otimista não basta. Não basta você falar assim, não vai dar certo, vai dar certo. A gente precisa buscar as ferramentas corretas. Assim como aqui fala do exemplo do agricultor. A gente precisa saber a semente, a gente precisa preparar o solo, a gente precisa jogar a semente, a gente precisa aplicar o produto, o adubo e até a quantidade de água são fundamentais para que as coisas encaminhem, para que tudo dê certo. A fé sem obras é morta. Significa que a gente tem que colocar em ação, a gente tem que dar o primeiro passo, sabe? A gente precisa se arriscar, a gente precisa deixar o opositor de lado, ignorar as oposições ou a oposição. O que tem te feito, o que tem feito com que você não siga adiante? São seus pensamentos? É alguma pessoa? Sabe? A gente precisa, você precisa identificar isso e seguir em frente. E colocar, a cara tapa mesmo. E seguir. E vai, né? Eu só preciso que você dê o primeiro passo, que a gente falou ontem. Se coloca à disposição. E Deus vai mostrando o caminho. A gente vai tendo a visão com o tempo. Deus vai mostrando pra gente se a gente está indo pro caminho certo, se a gente está indo pro caminho errado. Os planos de Deus são maiores que os meus. É questão de tempo para se cumprir. Os planos de Deus são maiores que o nosso. E aqui tem uma frase assim: não deixe de ser o que Deus quer que você seja por causa de alguém que pensa totalmente diferente, ou por algum pensamento que faz você lembrar que não vai dar certo, sabe? Não deixe de ser o que Deus quer para você. Não deixe de fazer o que Deus tem para sua vida. E tire esses pensamentos que não vai dar certo, tire esses pensamentos que os outros vão pensar, o que a oposição vai pensar, ou o que a oposição está me dizendo, tá certo? E eu espero que você tenha entendido, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se fez, compartilha com alguém e diz aí nos comentários se você gostou, o que você achou. Se você também não gostou, diz aí, me ajuda a entender se vocês estão entendendo, tá certo? Então, Deus abençoe, e hoje é o terceiro dia, compartilhe com alguém essa mensagem. Um abraço, tamo junto.